Vamos falar hoje, pessoal, sobre uma lei que rege o universo de matéria e no qual todos nós estamos sujeitos a essa lei, que tenha consciência dela, que não tenha consciência, estamos sujeitos a essa lei, que é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. A lei que diz que tudo que tu planta, certamente tu colherá. Aqui, dentro desse domo, tá? Terrestre. A lei que rege o universo de matéria. E essa lei é uma das... conhecida como... Tem várias outras leis, tá, gente? Como lei da correspondência, princípio de polaridades, várias outras leis. Mas dentro dessas leis herméticas, a mais importante, no meu ponto de vista, é a lei de causa e efeito, conhecida como a lei de ação e reação, ou conhecida como a lei do retorno, que é a lei que diz que tu recebe aquilo que tu dá. E não sei, mas eu acho que quase toda a humanidade tem consciência da existência dessa lei. Né? Eu acho que toda a humanidade tem consciência da existência dessa lei. E quem infringe ela faz isso conscientemente. Né? Faz isso sem se importar, né, com o que vem depois. E dentro do mundo religioso, eles criaram pecado. Pecado. Ai, tu vai pro inferno, não sei das... tanta loucura que essas religiões criaram, gente. Mas, na verdade, tudo que existe é a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. E não existe um Deus te julgando por nada. Você é julgado pela lei. Se você infringiu a lei, né, você é alcançado por ela. Né? Porque quando você compreende a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, você não vai fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Você não vai dar para o outro aquilo que você não quer. Então, você vai fazer de tudo para você não infringir essa lei de ação e reação. Tá? Porque dentro dessa lei diz que para cada ação existe uma reação. Então, tudo que nós fizer aqui, a gente vai ter que arcar com as consequências para colher depois, tá? Os frutos, né, das nossas ações. Então, não existe plantio sem colheita aqui. Talvez seja esse um dos motivos, né, de nascer e morrer nesse mundo de matéria. Porque se vem para aqui, faz merda o tempo inteiro, né, infringe essa lei, e depois não consegue ascensionar para mundos superiores, porque infligiu tanto a lei de ação e reação que não conseguiu ascensionar de volta ao estado natural, que não conseguiu sair desse anel para outros superiores. Então, gente, olha, não brinca com a lei de causa e efeito não, tá? Muitas vezes a gente fala palavrões, que é outra, olha... No livro Universo em Desencanto diz, olha, pensa bem antes de falar. Porque depois que você abrir a boca, já era. Tá registrado. Complexo, né, gente? Às vezes eu revogo. Quando eu tô com raiva, que eu falo para alguns palavrões, eu revogo, né? Mas nem sei, né, até onde isso é aceito dentro do tribunal da justiça, da ordem divina.
Porque muitas vezes a gente fala muita besteira, tá, gente? E teve um tempo desse aí que teve um mentor que falou assim o seguinte pra mim, olha, enquanto você não controlar os sentimentos, olha só, ele falou desse jeito. Enquanto você não controlar os sentimentos, enquanto você não fizer o papel de observador, enquanto você emitir qualquer tipo de sentimento, você vai nascer e morrer aí. Isso não é brincadeira não, tá, gente? Então, o que é que eles me disseram? Se livra de todo sentimento. E ainda me disseram ainda, hein? Se torna como uma pedra. Seja o observador. Porque enquanto você estiver cheio de sentimentos, você vai nascer e morrer aí. Você não vai conseguir ascensionar para outros mundos superiores ou para a planície dos puros. É brincadeira isso, gente? Nós precisamos nos tornar como homens de pedra. Sabe quando você se torna apenas razão e nunca emoção? Que você alcança o estágio de ser o grande observador e de não se emocionar com nada aqui dentro dessa ilusão, porque você compreende que tudo é ilusório e que você precisa agir com sabedoria. Não significa que você vai se tornar um ser de sangue frio, não, tá? Que não se importa com o sentimento do outro, com a dor do outro, não. Significa que você vai agir pela razão e não pela emoção. Eu tenho sempre esses contatos, tá, com outras consciências, e essas outras consciências, elas sempre vai me dando certos toques, certas dicas de como transmutar a ilusão, porque aqui dentro tudo é ilusório. E tudo que a gente vê, a gente traz pro íntimo, né? E aí a gente acaba se inflamando de raiva, de dor, de sofrimento, de piedade, de dó, de pena. E aí vai. E aí este é o perigo, né? De nascer e morrer aqui, que aí que você vai conseguir, que aí você não consegue libertar a tua essência para voltar ao estado natural. Então, quando você faz o papel do observador, lembra que eu falei para vocês em algum desses vídeos meus? Seja o observador e não o observado. Seja o criador e não o criado. Enquanto você deixar a tua mente, teus pensamentos criar, você está ferrado. Então, a gente precisa alcançar esse nirvana, esse grau de ser o grande observador da nossa existência, de tudo que acontece no mundo, compreender a ilusão e não se envolver com a ilusão. Não se envolver. Vocês já viram aquele sentinela que cruza os braços e eles apenas observam? É mais ou menos isso. Um sentinela, um observador das coisas, sem se envolver. Aí muitas vezes a gente se envolve na política, uma porcaria que ferra com a humanidade, se envolve em religião, se envolve em uma série de coisas que só nos aprisiona aqui no mundo de matéria. Tá, gente? Pega a visão, seja o grande observador, seja o concriador, e não deixa que você seja observado por nada e nem criado, tá? Seja o seu grande observador,